Eu acho que seria interessante você encerrar, porque já eu estou olhando o horário, entendeu? E aí eu pensei nisso. Boa tarde. Boa Meu noite. Nome é Alessandra, eu não mando nada. Eu sou canceriana. Aí, né, as pessoas ficam, vai você, senão depois eu vou ter problema. Eu ouvi assim algumas coisas e eu acho que eu também me sinto, como alguns de vocês, um pouco incomodado, né? Acho que incomodado desde o começo da abertura, quando a gente olha um vídeo e se depara com cenas tão fortes e que permeia tão drasticamente o corpo de pessoas, né? E pensando também na organização desse evento, né, pelos dois fóruns, um que é de violência doméstica, familiar e de gênero e o outro direitos humanos, eu acho que perpassa pensar em lesbocídio, você pensar numa das chaves, que é a dignidade humana, que surge como conceito a partir, né, do rompimento do limite do que é, ou da concepção de limite de humanidade entre brancos. Eu acho que é importante colocar isso, porque antes a humanidade já tinha ultrapassado milhares de limites. O fato de termos algumas pessoas negras aqui pode ser sinal que ultrapassaram alguns limites, inclusive territoriais, mas isso não fez com que a gente começasse a pensar que o comportamento humano precisa de limites, né? E eu não tenho uma apresentação, eu tenho um rabisco aqui que eu vou tentar me orientar. Então, se ficar desorientado, alguém tipo faz um sinalzinho, tipo, aí eu me organizo. Tá bom? Eu queria saber aqui, para ser um pouco participativo, mas não muito participativo também. Importante, às vezes, não abrir muito espaço para participação. Né? Quantas mulheres lésbicas tem nessa sala? Ou bissexuais? Ou um ou outro? Não, os dois juntos. Vamos fazer aquele combo. Lesbi, aquele combo. Isso. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui deixou de expressar-se afetivamente com companheira ou outras pessoas, mulheres, não companheiras, mas por medo exclusivo, não vale medo da mãe, medo do vizinho, não, medo exclusivo de agressão física? Eu acho que isso mostra que a gente já rompeu um limite do comportamento humano e a gente rompe diariamente a ideia de dignidade humana. Porque, por mais que o conceito seja de difícil tradução, eu acho que qualquer pessoa pode saber que isso não é um bem viver. E que, quando a gente não tem uma situação de bem viver, a gente precisa de providências institucionais, sociais, coletivas, para a construção dessa ideia de bem viver, né? E eu acho que aí eu retomo o que a Lívia falou no começo sobre a ideia do nome, né? O sentido de nomear a violência, né? E por que a gente pensa o que os outros chamam de mimimi, também, né, traduzido como mimimi? Por que a gente pensa em nomear particularmente cada violência? Então, por exemplo, é uma opinião pessoal aqui, eu odeio a palavra bullying. Eu odeio a palavra bullying. Porque a palavra bullying serve para minha sobrinha chegar em casa, branca, magra, de cabelo cacheado até o meio das costas, e chorar porque falaram que ela era magra demais. Ela se adora. É evidente isso. Olha o Instagram dela. É evidente que ela se adora. E ela sofreu bullying. E a gente compara isso a uma pessoa que desiste dos estudos por conta da sua orientação sexual ou de gênero, ou ela não é alfabetizada corretamente por conta da sua raça, né? Raça-cor. Então, a gente não pode criar nomes genéricos para a violência. Porque as violências, eu também acho muito chato xingarem minha sobrinha, fico chateada também. Mas
os nomes genéricos para a violência, ele cai em não reconhecer os limites ultrapassados da humanidade e os efeitos que isso causa nos sujeitos, né? Então, quando se nomeia a violência, a gente também está nomeando o que é narrável, o que é possível de narração. E a gente cria um vocabulário em torno dessa narração, a gente cria uma ideia de testemunho, né, dessa coisa de contar, como o vídeo faz, né, por meio da história das mulheres que aparecem no vídeo, de contar essas histórias de violência, e a gente cria um vocabulário para superar uma coisa muito importante, porque a violência ela não é necessariamente sólida, né? Ela não é totalmente visível para quem vive, para quem pratica e para a sociedade como um todo. Como assim? Eu vivi uma série de violências raciais, uma série de violências de gênero que eu não narrava dessa forma. Eu não tinha esse vocabulário, eu não tinha essa compreensão, eu não tinha esse sentido. E os vocabulários eles vão nomeando as suas vivências. E isso nomeia também a possibilidade de um debate público sobre a própria dignidade humana, o que é ou não é o que é ou não é, aceitável, né, dentro da nossa sociabilidade. Então, quando a gente pensa que a violência ela não aparece como uma coisa transparente, que ela precisa de vocabulário, ela precisa de incentivo, ela precisa de debate público para ser percebida e também para ser combatida. Quando a gente nega, né, que nem nós falaram inicialmente aqui, que existe ou não uma violência específica pela condição e orientação sexual da mulher, a gente está dizendo que as pessoas que estavam aqui, que perceberam que não iam tocar na mão de uma amiga, ou não iam abraçar uma amiga, ou não ia dar a mão para sua companheira, porque sabem que podem ser identificadas como lésbicas, sendo que são lésbicas mesmo, então, tipo, vão ganhar, né? Isso não existe. A gente está dizendo que isso não existe. Isso é uma coisa muito complicada, porque eu acho que uma coisa que me chamou a atenção quando a Suane apresentou a pesquisa é uma relação que ela foi fazendo sobre como essas mulheres morrem, né? E essa invisibilidade da morte dessas mulheres também está relacionada ao silêncio sobre essas violências. E que, de alguma forma, tanto o documentário como a própria pesquisa, ao colocar a voz e conceder visibilidade, ela trabalha em torno de uma lógica de vida, né? Numa lógica de continuidade. E eu vou aqui me organizar. Aí eu pensei Tem uma pesquisadora aqui do Rio de Janeiro chamada Silvia Guião. Uma ótima pesquisadora. E ela fez uma pesquisa de campo entre 2003 e 2007 aqui no Rio de Janeiro, no Rio das Pedras. E essa pesquisa ela é muito interessante. Ela é antes do Rio das Pedras ser conhecido pelas milícias, né? Era quando era tranquilo. A ideia aqui é tranquilo, né? O nome da pesquisa também direciona isso. E o Rio das Pedras já tinha sido, desde 98, alvo de várias pesquisas, inclusive pela sociabilidade, né, que acontecia no território, a certa segurança dos pesquisadores. E era unânime a ideia de que Rio das Pedras era um território seguro, tranquilo. Todo mundo se respeitava. Não é agora. Mas essa era uma ideia unânime entre os pesquisadores, até a Silvia Guião, em 2013, chegar no território, porque ela foi fazer uma pesquisa sobre a sociabilidade homossexuais, né? Na época era GLS no território. Na época, né, gente? Não estou dizendo que eu sou a favor do nome antigo. Mas ela, ao fazer essa pesquisa, ela percebe que se é tranquilo e se Rio das Pedras era conhecido como uma comunidade boa para criar os filhos, a percepção da insegurança e o que chamava-se na época também de polícia mineira recaía no temor de mulheres lésbicas e trans e homossexuais, de modo geral, né, gays. E para as mulheres lésbicas tinha um agravante. E aí está relacionado à ideia de respeito. Elas falavam nas entrevistas que era até tranquilo para elas, porque elas mantinham o respeito. E a ideia de respeito, dar-se ao respeito, é a ideia de total clandestinidade, de uma afetividade totalmente marginal, fora daquele território,
ou se dentro daquele território cerceado por regras impostas pelo outro. E se dar o respeito, na verdade, é anular a sua própria afetividade. E acho que isso está longe de uma ideia de bem viver, né? Só que é interessante, porque antes de olhar... Eu acho que eu vou recortar mesmo uma mulher lésbica, porque é uma das principais interlocutoras da Silvia Guion. Antes do diálogo com esses sujeitos, não existia violência, né, nas outras pesquisas e na fala de outras pessoas que moravam ali. Apesar da existência... Era o início da Polícia Mineira, né? Então, é interessante perceber que, em contextos em que todos os sujeitos consideram-se tranquilos, ainda assim, uma população sofre uma violência específica. Então, isso entra em contradição de dizer que não tem sentido, né, nomear essa violência. E aí, eu já estou terminando. Eu queria trazer... Tem uma pesquisadora sul-africana chamada Zeto, e ela traz Ela é da África do Sul, e na cidade do Cabo tem uma das maiores paradas gays, assim, da África, né? No caso. E essa é na cidade de Cabo, e tem uma verdadeira... existe nos países que cercam a África do Sul, né, como Moçambique, a antiga Rodésia, atual Zimbábue, Namíbia, são países que a legislação ainda são muito restritivas às liberdades sexuais, né? E muito violenta. E aí a África do Sul se tornou assim, sabe, aquele caso paradigmático dentro da África, porque as leis são mais liberais há muito tempo. E a parada é organizada há muito tempo lá. Em 1990, uma mulher negra, ela num diálogo, né, com a organização, o nome dela, eu não sou muito boa, mas é Bev Ditsi. Sei lá. Bev Ditsi. É isso aí. Se vocês quiserem, eu passo o texto. Aí vocês veem. Mas é interessante que essa ativista, ela sobe, né, aos organizadoras e fala assim: por que não tem uma mulher off-colored, uma menina off-colored, que vai fazer uma representação? Por que somente pessoas white estarão no pódio na primeira marcha do orgulho na África? Então, o que é isso? A influência white, pura e simples? E aí a pessoa fala assim: não nos ajudaria a ter uma fala de uma mulher lésbica negra, por acaso? Ela fala: eu acho que te ajudaria, sim, sim. Aí ela fala: então, por que você não faz essa fala? E aí a Bif, ela sobe e faz um discurso. E ela está rodeada de câmeras. E, no dia seguinte, aquelas filmagens atingiram um noticiário. E todo mundo falava: uau! Né? Grupo das igrejas, grupos de pais, grupo de professores e todo tipo de pessoas faziam petições e manifestos, né, para que ela fosse assassinada, pela morte dela. E as pessoas falavam para ela: esse é um tipo de coisa que nós entendemos para as pessoas whites, né, para as pessoas brancas, que falam isso, que fazem isso. Nós entendemos que é uma coisa bem white de se fazer. Mas, quando você se levanta e diz que é tudo sul-africano e que é africano ser lésbica, eu acho que você está entrando num território moral um pouco perigoso. E aí, para falar sobre esse texto da Zeto, eu acho que a gente também tem que falar que existem nuances, sim, para uma lesbianidade negra, para um corpo negro, né, um corpo mais marcado pela violência, mas também mais marcado pelo corpo útil socialmente, né, que a Suane já falou antes, né, a mulher com corpo útil. E pensar esse corpo útil, esses valores, né, esses valores que também estão presentes na nossa sociedade, que é uma coisa de classe média, não é uma coisa de classes populares, não é uma coisa de, né, não é uma coisa de periferia, de famílias negras, né? E pensar o que isso reverbera, né, na violência contra essas mulheres. E essa violência vai desde não conseguir
né, se relacionar nos seus bairros, porque, ao contrário da rua iluminada, do acesso ao transporte, do metrô, né, das facilidades que a sociedade moderna concede a uma pequena classe, a modernidade não chegou em todos os territórios. E aí a gente convive com um intervalo, sim, de tempo e espaço, né? E aí eu queria terminar com uma citação do Mambebe, quando ele fala assim: a pergunta é o que se mata quando se quer matar o nada, né? Se um corpo é objeto socialmente, e a gente pode pensar, eu vou dar o exemplo da Lona Barbosa, né, uma mulher ex-presidiária negra, que a Fernanda vai falar mais tarde. A pergunta é o que se mata quando tanta violência se transfere para esse corpo. Com certeza, ele ultrapassa esse corpo. E a pergunta é para onde ele vai, né? E se tem sentido ou não a gente pensar que as violências não acontecem iguais em todos os corpos. Eu acho que era isso, gente.